Era 4, mas ela estava desligada, agora saiu. Ela deve ter Deve, tentado deve ligar o voltar. microfone e desligou o celular. Mas já começou? Já fizemos a oração. Seu Já fizemos Maurício a vai ler o prece. evangelho agora. Ah, tá. Agora vamos fazer do evangelho aqui. Tá bom. Então vamos ver aqui do capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que com mais razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. Mateus 7, e de 7 a 11. O item 2 do ponto de vista terreno, já comentário de Allan Kardec, né? Do ponto de vista terreno, a massa buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só se aplica à inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu mais a mais do que outorgou ao animal o desejo cessante do melhor. E é esse desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece. O moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a persistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todas os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo, não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie
à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe faz do trabalho uma necessidade. Ele disse: procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, nós vimos aqui a leitura aqui primeiramente, dos textos evangélicos, depois vem os comentários de Allan Kardec, né? E uma coisa interessante que o título foi buscar e achareis, e depois ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele fala que... E aí o capítulo começa com um versículo lá que fala: pedi e se vos dará. Buscar e achareis. Bater a porta e ela vos abrirá. E assim por diante. Agora a gente percebe que tudo acontece de acordo com o nosso desenvolvimento. Deus nos criou para isso, para buscar. Para trabalhar. Que, por exemplo, como uma pessoa vai conseguir emprego se ele não se prepara, se ele não manda currículo, se ele não sai atrás de buscar? Né? Então, o emprego não vai atrás dele, geralmente. A não ser em raríssimas exceções. Você está em casa e alguém chega e te busca para trabalhar. Mas o emprego que, às vezes, que você almeja, aquele emprego dos sonhos, por exemplo, se a pessoa não buscar se preparar para ele, ir atrás, ele não vai conseguir. E é interessante, porque não é fácil pedir e vos dará, buscar achareis, bater a porta e você virá. Então, aqui ele mostra que não é tudo que você pede que recebe, não. Porque aqui mesmo fala, aí depois logo segue, fala que qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão, ou uma serpente àquele que lhe pede peixe? Esse o homem, mesmo sendo mau, né, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, aos filhos dele. E Deus? Por isso, muita coisa ele pede a Deus e não recebe. Porque não é a melhor coisa para nós. Como ele sabe, com Deus e aqueles representantes de Deus que lê a nossa consciência e a vontade de Deus, eles não vão liberar para nós tudo que a gente quer pedir, a gente pede. Mas a gente precisa pedir, aí é importante saber pedir. Mas tudo nós pedimos, se nós pedimos errado, ele nem manda para a gente. Você está pedindo uma coisa errada, não é bom para você? Igual o filho da gente. Se o filho da gente pedir um presente e que eu sei que porque aquele presente vai o destruir, eu nego. Falo: não, meu filho, esse presente você não pode ganhar porque ele vai fazer mal para você. Ele não é um presente bom para você, é um presente ruim. Aí a gente vai negar. Então Deus também é assim. E ele vai falando, né, da questão da importância do trabalho, da busca, porque se nós, ele fala, dá um exemplo, que quando se fala da questão da evolução, ele mostra a importância de lembrar da preexistência e da resistência da alma, né? Porque aí mostra aqui, coisa que já tem muito debatido já muitas vezes, é que se lá, vamos pensar bem lá nos homens primitivos, no homem da pedra ainda, se eles não tivessem reencarnado, como que eles iam mudar? Então, todos foram novas pessoas nascidas com a mesma capacidade. Como que eles iam evoluir? Então eles evoluíram pelo pastando. O próprio homem da caverna foi reencarnando, pegando experiência, reencarnando.
experiência aqui no mundo espiritual, reencarnando, até ele conseguir fazer descobertas, né? Que fala que no começo o homem primitivo ele só tem a necessidade, trabalha para a necessidade quase igual a dos animais, que é alimentar, vestir e se proteger contra as intempéries, proteger contra os animais perigosos, contra os próprios inimigos, homens, né? Tribos inimigas. Então ele tem essa necessidade, ou seja, alimentar, vestir e se proteger. São as três necessidades que eu tenho. Mas com as encarnações, ele vai descobrindo necessidades novas, aprendendo coisas novas e vão buscando coisas novas. Aí entra a questão, com o passar do tempo, chega às descobertas, né? Por exemplo, nós hoje já estamos no planeta de provas e expiações, tanta ciência já descoberta, tanta coisa maravilhosa descoberta, e que nós, às vezes, nem sabemos fazer o bom uso. Mas é assim. Aí eu deixo com vocês, os demais. Ok. Francisca tentou algumas vezes. Parece que ela estava tentando ouvir. Tá com dificuldade. Vamos ver se ela retorna. Buscar e achareis. Batei e a porta vos abrirá. Então, a gente tem ouvido muito essa questão assim, né? O universo, né? O universo, que é Deus, né? O universo conspira a seu favor quando você pede, né? Você deseja, você recebe. Tem algumas palavras de ordem, né? Como alguém que quer alguma coisa fala, mas já tenho, já aconteceu. E muitas vezes isso se faz se faz voltado para questões até materiais mais, né? Agora, é claro que a passagem do Cristo tem mais a ver com essas conquistas morais que a gente veio aqui para a Terra nessa reencarnação para conquistar. E essa busca, ela envolve trabalho. A própria busca já é uma forma de trabalho. Então, nós sempre temos estudado, né? A gente se observar, se diagnosticar, né? Ontem mesmo o Max falou bastante sobre essa questão, né? Da gente se descobrir, se entender o que a gente tem, o que a gente é, para poder trabalhar isso aí. Então, as coisas, né, são disponibilizadas por Deus, né? E nós temos essa liberdade de escolher o que nós queremos para nós, a cada dia. Cada dia nós recebemos os ensinamentos de uma forma ou outra, seja estudando em nossas lives, seja no dia a dia, nos exemplos que nos ocorrem, nos equívocos que cometemos e as consequências quase que imediatas elas vêm. A gente sempre tem esse caminho de aprendizado. Então a gente precisa enxergar, né? Como diz, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, para poder fazer essa caminhada com mais produtividade, né, para nós mesmos, para nos melhorar. Então, eu entendo que esse buscar e achareis, ele tem muito a ver com essa busca que nós viemos aqui fazer, em busca de nós mesmos, os nossos valores, né? Desabrochar as coisas que ainda precisamos desenvolver. É isso. Gratidão.